emocional, ensinando você a empoderar sua mente. Então seja bem-vindo a essa live. Se você não assistiu o anterior sobre ansiedade, assista. Se você ainda não conheceu as outras que nós vamos fazer dos dias seguintes, dá uma olhada aí no feed do meu Instagram, tem todos os detalhes aí, e fique acompanhando, já curte, compartilha, manda essa live para todo mundo que tem aquele aperto, na hora que fala trabalho, precisa trabalhar, nossa, estou tão cansado, tão estressado, eu sou perseguido no meu trabalho, eu me sinto tenso, na hora que eu chego para trabalhar, dá um nó na garganta, eu travo, o estresse é muito grande, eu preciso até chamar ambulância dentro do meu trabalho para poder me socorrer constantemente. Gente, isso é síndrome de burnout, pode ser que você esteja sofrendo dessa síndrome. É sobre isso que nós vamos falar e hoje vou te ensinar ferramentas para você tornar o seu ambiente de trabalho um local agradável, ainda que o seu patrão não colabore, ainda que seu colega de serviço não colabore, ainda que seu salário não colabore. A sua felicidade só pode depender de você. Não delegue a sua felicidade para outras pessoas. Então, já vou começar com essa frase forte. A sua felicidade só tem que depender de você. Não delegue sua felicidade para outras pessoas. O pessoal já está entrando aí. Kate, que sempre me acompanha, minha esposa, cuida de toda a parte de programação, tudo isso aqui, ela que produz para vocês. Luca já está online. Obrigado, Luca, pela presença. O Luca sempre está junto com a gente aí também. Pessoal, curte, compartilha, manda nos grupos. Se você está assistindo gravada essa live, compartilha com os colegas aí, porque ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Esse conteúdo é para vocês, tá legal? Gente, o que eu vim falar hoje aqui desse assunto polêmico? Por que é um assunto polêmico? Porque a síndrome de burnout está cada vez mais ativa dentro das pessoas, dentro das empresas, dentro das famílias, e ela tem destruído não só relacionamentos interpessoais dentro das empresas, não só vidas profissionais, mas tem destruído casamentos, porque a síndrome de burnout ela reflete dentro de casa, tem destruído a vida econômica, porque muitas pessoas abandonam o serviço porque não aguentam mais aquele patrão chato falando, não aguenta mais esse trabalho falando. Aí a Geu entrando aqui. Geu, seja bem-vinda. A Geu é teacher, professora de inglês. Show de bola. O pessoal que quer aprender inglês já sabe quem procurar aqui. Gente, se você muitas vezes deixou o trabalho por um estresse, você pode ter um impacto econômico na sua vida, da sua vida financeira, por causa da síndrome de burnout. Se você não souber gerenciar as emoções, se você não souber evoluir dentro da empresa, dentro do estresse contínuo, você pode sofrer dessa síndrome. Mas eu quero falar mais para vocês sobre ela. Eu quero ensinar você como controlar sua mente para tornar o seu ambiente de trabalho um ambiente mais feliz, mais completo, mais alegre que ele possa ser. Tá legal? Thiago, mas isso é impossível, né? Esses dias eu estava numa live com o Reinaldo Cafeu, um grande empresário, uma referência, um economista que é uma referência não só na nossa cidade, mas regional aqui. E ele me fizeram uma pergunta durante a live para ele fazer para mim. Thiago, e quando o problema é a empresa? Quando o problema é o patrão? E eu fiz a seguinte pergunta, que é a pergunta que inicia minhas palestras. Por que tem pessoas que são felizes no relacionamento, são felizes muitas vezes no amor, são felizes na educação dos filhos, têm uma vida financeira estabilizada, são felizes na empresa, têm um emprego top, um emprego feliz, e outras não? Porque tem pessoas que conseguem evoluir, que conseguem crescer profissionalmente, que conseguem entrar dentro de uma empresa, escalar degrau por degrau até chegar no topo, e outras pessoas parece que entram num ponto e ficam estagnadas naquele lugar. Por quê? Você já parou para pensar isso? Por que tem pessoas que dentro da mesma empresa, olha só, dentro da mesma empresa tem pessoas que entram motivadas, determinadas e vão para cima e conseguem alcançar os mais altos patamares, e outras pessoas com o mesmo impulso inicial, com a mesma motivação inicial, não conseguem? É sobre isso que eu vou falar. Síndrome de burnout é um resultado do que está acontecendo dentro das empresas. Síndrome de burnout é o sintoma, já é uma doença, caracterizada, é um diagnóstico médico, mas ela já é um sintoma de algo que já vem lá de trás. Então, primeira coisa, entenda o seguinte: a gente precisa entender primeiro o que é síndrome de burnout. Thiago, eu tenho um colega que ele falou: não quero trabalhar não, isso é uma vida difícil, o empregador ele dá muito trabalho pra gente, eu prefiro viver aí com o salário do governo.
Ai, só de pensar em trabalho eu me estresso. Gente, isso não é síndrome de burnout. Isso é vagabundice, tá legal? Com perdão da palavra, mas pessoas que não querem trabalhar são vagabundos. Essa é a palavra segundo o dicionário. E não é disso que eu vou falar nessa noite. Eu não vou falar de pessoa que não quer trabalhar. Pelo contrário, eu vou falar de pessoas que muitas vezes gostam do serviço, gostam do que fazem, se estão motivadas a trabalhar, mas decorrente às circunstâncias que vai acontecendo, decorrente às pressões do dia a dia, devido à pressão que existe muitas vezes dentro do mundo corporativo para resultado, para bater metas, essa pessoa simplesmente perde o gosto pelo trabalho, perde o gosto em levantar de manhã para ir trabalhar, e do nada, aquela pessoa que amava o trabalho, simplesmente ela não ama mais. Então, eu não vou falar de pessoas, nem quero entrar nesse critério de pessoas que não querem trabalhar. Eu quero falar de pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem, porque o estresse é tanto que ela fica paralisada, que ela não consegue evoluir, ela não consegue crescer dentro da empresa, ela se sente estressada. O sonho dela era ser um diretor, um gestor, um líder, mas toda vez que ela pensa nisso, o corpo dela trava. Toda vez que ela pensa em sair da cama, toca o despertador, ela levanta da cama para ir trabalhar, parece que ela não dormiu a noite inteira, o corpo fica dolorido, a mente acorda com dor de cabeça. Esses são sintomas de síndrome de burnout. E o que aconteceu com essa pessoa então que surgiu isso? Gente, existe, vocês vão ver aqui quem assistiu a live passada. Quem assistiu a live passada aí, põe uma mãozinha aí ou escreve eu assisti para mim ver. Ah lá, a Kate perguntou quais são os sintomas, acabei de falar, Kate. Ó, dor de cabeça constante, noites mal dormidas, insônia, pessoa acorda no meio da noite, não consegue dormir mais, ou às vezes essa pessoa ela tem até uma noite prolongada de sono, mas quando acorda de manhã parece que o corpo está ruim, certo? Náusea, vômito, síndromes como TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, era sobre isso que eu ia falar. Vocês vão ver, para quem assistiu a live passada aí, que muitos sintomas da ansiedade. E aí no final das lives eu vou falar sobre estresse. Muitos sintomas de estresse acontecem sim na síndrome de burnout. Por quê? Porque o burnout, a ansiedade nada mais é do que um sintoma que o estresse traz, né? Eu já falei isso para vocês na live passada. Porém, a síndrome de burnout, ela é causada por estresse, ela é causada por um estresse excessivo, ela é causada por um estresse contínuo. Só que esse estresse, ele tem duas fontes, ele pode ter duas fontes, ou a externa ou a interna. Tiago, o que você quer dizer com isso? Talvez o problema esteja na empresa, talvez o líder que está direcionando a equipe não esteja preparado para gerenciar, para fazer a gestão de pessoas, para motivar a equipe, para engajar, para deixar claras as informações que a equipe precisa. E ao contrário disso, como esse líder ele recebe cobrança, ele repassa essa cobrança para a equipe, e só cobra. Talvez ele não esteja preparado para ser líder. Talvez a gestão da empresa não esteja enxergando a necessidade dos funcionários. Isso é um trabalho que muitas vezes eu faço dentro da empresa, com treinamentos específicos para gestão da inteligência, gestão de inteligência emocional, gestão das emoções dos líderes dentro das empresas. Então, eu trabalho em formato de workshop, de palestras, e também ensino como esses líderes têm que levar, como eles podem levar a inteligência emocional para os seus subordinados, para os funcionários, para que a gente quebre esse ciclo de síndrome de burnout, para que a gente quebre isso. Para vocês terem uma ideia, gente, por que as empresas se interessam hoje em falar de saúde mental dentro da empresa? Por que elas se interessam, me chamam, por exemplo, para falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome de burnout, crises de pânico? Por quê? Saiu uma estatística da ONU, de 2021 agora, que antes da pandemia de 2020 eram afastadas 426 mil pessoas no Brasil. Não, essa estatística é do Ministério do Trabalho, aqui do Tribunal Superior do Trabalho. 426 mil pessoas
eram afastadas por ano no Brasil devido a problemas mentais, devido a problemas emocionais. Fora aqueles problemas ortopédicos, que eram característicos até um tempo atrás, aí, fora acidente de trabalho. Então, só por problemas emocionais, 426 mil pessoas. Olha só que interessante. Só que quando passou a pandemia, com a pressão psicológica, a sensação de morte, perda de parentes, afastamento do serviço, home office, esse número cresceu assustadoramente para 26% a mais. Subiu para quase 600 mil pessoas. Olha só que interessante, são muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu sou da cidade de Bauru. Aqui nós temos um pouco menos, 390 mil a 400 mil habitantes. Já era antes da pandemia, era como se essa cidade inteira, toda a população, o número de população da minha cidade toda, fosse afastada do trabalho. É essa a referência que nós temos. Como se uma cidade grande, como é Bauru, uma cidade grande aqui no interior, fosse ela inteira afastada por problemas emocionais. Agora, é além. É essa cidade, mais Agudos, mais Borebi, mais Pirajuí, que está aqui em volta, que são as outras cidades. Então, pensa só, são muitas pessoas. Luca perguntou: Thiago, tem como notar um princípio dessa síndrome? Tem, Luca. Tem sim. Uma das coisas que acontece logo no começo da síndrome de burnout, o que é? É aquele desprazer no trabalho. Então, talvez você continue trabalhando normal, você continua levantando, mas você não levanta mais com aquele ânimo, com aquela motivação, certo? E aí, um dos primeiros sintomas é esse, aquele desprazer, aquele mal-estar em ter que trabalhar. Ah, Thiago, mas isso todo mundo tem. Todo mundo tem em algum momento, principalmente quando está chegando próximo das férias. O problema quando isso é contínuo, é sempre, você voltou de férias, mas aí vem aquela sensação. Aí essa sensação, aos poucos, ela vai se agravando, vai piorando, ao ponto de pessoas entrarem em síndrome, ter síncopes, desmaios, síndrome do pânico por causa disso. Então, é uma piora progressiva. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha só, Luzi do Ar, eu acho que é assim que fala, né? Eu não, mas meu TCC fala sobre esse tema. Olha, muito bom o tema do TCC, viu? Depois, não sei se você já entregou. Se você entregou, manda uma cópia pra mim que vou ter um prazer de ler. Eu gosto muito de aprender e gosto de aprender com vocês também. Muito interessante, síndrome de burnout. Ó, gente, então, olha só, ela pode vir de dentro da empresa. E aí a solução o que é? Treinamento corporativo. Treinamento corporativo. E por que é interessante isso? Porque as empresas perdem dinheiro. A ONU deixou aí na internet, você procurar no Google, a estatística que a ONU nos trouxe de gastos financeiros que as empresas têm com afastamento por problemas emocionais é de 3 trilhões por ano. Isso, o mundo gasta 3 trilhões de dólares por ano com o afastamento, com a falta de saúde mental dentro das empresas. E olha só que interessante, sabe quanto que a empresa lucraria se ela investisse em saúde mental? Olha só que interessante, se a sua empresa que tem esses afastamentos, talvez você é um profissional de RH que está assistindo, talvez você é um diretor, começa a pensar nisso, procure essas estatísticas no Tribunal Superior do Trabalho. Se as empresas, para cada R$1 de investimento em treinamento, as empresas recebem 4 vezes o valor investido em resultados. Isso é uma estatística do Ministério Superior do Trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque olha só, não é nenhum gasto para a empresa investir em saúde mental, porque ela vai ter um retorno de curto, médio e longo prazo que chega a 4 vezes o valor investido no treinamento. Então para pensar, para cada R$1 a empresa ganha R$4. Para cada 100 mil reais, ela ganha 400 mil reais além do orçamento que ela já tinha. Então as empresas começaram a abrir a mente para isso. Começaram a abrir a mente para poder capacitar emocionalmente as suas equipes. Thiago, e quando o problema, você falou que tem 2 tipos de problema. O externo, que é esse, quando o problema vem de dentro da empresa para o funcionário, então externamente do funcionário para dentro. E quando vem de dentro. Quando vem de dentro, o que é? Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Espera aí que chegou uma pergunta aqui. Kate, qual a diferença entre síndrome de burnout e síndrome pós-estresse? Síndrome... Boa pergunta. Eu vou falar mais da síndrome pós-estresse na nossa última live, que vai ser específica sobre o estresse. Por que eu fiz isso? Eu coloquei 2 temas, o primeiro e último das lives, para vocês perceberem essa correlação ao longo das lives. Sempre
O estresse vai gerar ansiedade, sempre a ansiedade vai fazer um ciclo vicioso e gerar mais estresse, e no meio de tudo isso tá a insônia que nós vamos falar, tá as compulsões, compulsão alimentar, compulsão sexual, é a próxima live nossa, fique esperto, vai ser top, hein? Vou ensinar vocês como emagrecer com o poder da mente, vai ser top essa live. Gente, e qual que é a diferença? Eu vou falar da síndrome pós-estresse nessa última live, mas só para resumir para vocês, síndrome pós-estresse é quando, sabe aquela sensação que tem as pessoas que são fortes emocionalmente, inteligentes emocionais, muitas vezes essa pessoa passa por problemas difíceis, ou passa por batalhas difíceis e passa de cabeça erguida, de cabeça em pé, consegue superar tudo, aí ela pega, tira férias e fica doente. O corpo parece que a imunidade cai, parece que depois que na hora do turbilhão ela está nativa, mas depois que o turbilhão passa, ela desmonta. Isso é síndrome pós-estresse. O que significa isso? O nosso cérebro ele programa uma situação para que você desligue para descansar. Então, se eu estou num estresse físico excessivo, eu estou num exercício físico excessivo, na hora meu corpo está quente, eu não sinto. Mas quando eu relaxo, quando eu paro de fazer exercício, meus músculos começam a doer, eu sinto começar a dar espasmos musculares, eu começo a sentir estiramentos que eu não tinha percebido antes. Isso, síndrome pós-estresse. No momento do estresse, o seu corpo se prepara para o ataque, se prepara para resolver o que tem que resolver. Mas depois, quando o estresse é muito intenso, muito excessivo, e você supera, você suporta na hora e não para, depois você pode se derrubar. Depois você pode chegar a ficar doente. Síndrome pós-estresse. Qual que é a diferença da síndrome de burnout? Na síndrome pós-estresse, você consegue superar o problema no serviço, e o problema vem depois. A síndrome de burnout é o inverso. Você tem tanto estresse no serviço que aquilo te paralisa e você não consegue mais voltar. E aí por que é uma síndrome? Porque é uma série de sintomas que acontecem antes do serviço, causados pelo serviço. A síndrome pós-estresse, ela pode acontecer, por exemplo, por serviço excessivo. Muitas vezes uma modelo, ela sai por uma viagem onde ela vai fazer sessões fotográficas, desfile de moda, e para isso ela tem que viajar horas de avião, viajar horas de carro, dar entrevista. Um artista, ele está fazendo o que ele ama, e ele não quer parar de fazer aquilo. Só que o estresse corporal é tão grande que quando ele para, ele fica doente. Isso é síndrome pós-estresse. Já essa mesma pessoa, se ela não consegue mais subir no palco, subir na passarela, ela não consegue mais ir para ativa no serviço dela, ela se bloqueia antes mesmo, ela não consegue executar o serviço. Isso é síndrome de burnout. Síndrome pós-estresse vem após o estresse. Síndrome de burnout vem antes, ele quer te prevenir. É um tipo de ansiedade que te prende em casa para você não ir trabalhar. É o tipo de ansiedade que te trava quando você já está no serviço e vem estímulos estressores. Então é paralisante, ele prejudica a qualidade do serviço, ele faz com que os funcionários da empresa, principalmente se os líderes, se a gestão não está bem treinada para entender sobre saúde mental, eles acham que você é um funcionário frouxo, que você é um funcionário fracassado, você acaba sendo demitido porque você não tem o perfil da empresa. Mas na verdade você está sofrendo de síndrome de burnout. Tiago, então como que é essa síndrome de burnout? Quando vem de fora, é os agentes estressores das empresas. Isso, toda empresa tem que repensar os seus conceitos e investir em saúde mental para ter uma economia, tanto de recursos humanos, quanto de qualidade, uma promoção de qualidade do trabalho, de qualidade dos funcionários, quanto economia financeira mesmo. Já a síndrome de burnout, para a pessoa intrapessoal, que vem de dentro de você, muitas vezes ela vem por quê? Por falta de inteligência emocional. E como que você desenvolve a inteligência emocional? Gente, eu ensino no Power Mind, eu tenho um programa, que é o programa Power Mind, onde eu acompanho vocês de 15 em 15 dias, faço lives ao vivo, começa aqui, só que num grupo fechado, só com os alunos do Power Mind, onde vocês contam para mim as dificuldades, a gente discute junto e eu ensino ferramentas exclusivas ao vivo. Fora isso, todas as ferramentas que eu ensino na mentoria e também no meu consultório, tem um curso gravado com aulas que ficam durante um ano para você ter todo o acompanhamento, para você revisar quando você quiser. E aí tem mais outras ferramentas que nós estamos colocando agora, mais novidades que vai entrar esse ano. E o que eu ensino lá dentro? Eu ensino que a inteligência emocional, o que é? Olha só, imagina que você está andando por uma rua e você vê um buraco fundo. Inteligência emocional, eu posso definir ela em três níveis. Como seria essa inteligência emocional? Se eu estou vendo o buraco, estou andando na rua, estou vendo o buraco, primeiro fator de inteligência emocional, eu desvio do buraco. Eu vou pular dentro do buraco, eu posso me machucar.
Eu vou saltar por cima do buraco? Eu posso escorregar e cair no buraco. Tiago, mas o que isso tem a ver com estresse? Se você está vendo o estresse dentro da sua empresa, você está vendo a fonte, você identificou a fonte, ó, aquele funcionário ali, nossa, ele só me estressa. Nossa, quando eu faço essa atividade desse jeito, meu chefe não gosta e vem me encher o saco. Se você já sabe qual que é o problema, foge do problema. Foge do problema. Seja inteligente emocionalmente. Não deixe a sua emoção te controlar. Não deixe. Haja racionalmente. Ah, meu patrão quer que eu faça isso desse jeito. Faz do jeito dele. Mas não vai dar certo, Thiago. Eu tenho anos de profissão. Eu sei. Muitas vezes a gestão não tem a visão de quem está na linha de frente. Eu sei disso. Só que a gestão, a gente também que está na linha de frente, a gente não tem a visão da gestão muitas vezes. Talvez eles estejam errados. Talvez nós estejamos errados. Mas a verdade é que a função nossa é executar do jeito que eles querem. Por mais que dê errado. Então faça. Você pode até sugerir, falar, eu tenho uma sugestão de melhoria para a empresa, assim, assim, assim. Chama o líder e fala, Thiago, mas já chamei, toda vez que eu chamo eles me ignoram. Então não chama mais. Para de ficar tentando pular o buraco. Para de ficar pulando de cabeça no buraco. Então, primeiro fator para você ter inteligência emocional. Tá vendo o buraco? Não pula dentro do buraco, dá a volta. Thiago, não aguentei. Discuti com o meu chefe, discuti com a minha líder. Não aguentei. E aí o que eu faço agora? Como que vai ser? Eu já estou dentro do buraco. Aí vem outro critério. Se você já está dentro do buraco, não vai ficar cavando mais para afundar mais fundo. Tem pessoa que fala assim para mim, Thiago, eu estressei, eu estourei, xinguei o chefe. Eu falei, tá bom, e aí eu percebi que eu já estava errado. Aí eu falei, já chutei o balde, já falei um monte de verdade. E aí já pedi demissão. Não, gente, não. Se você caiu no buraco, tenta sair o mais rápido possível, não cava mais. Não cava mais esse buraco. Se você caiu na cilada, se você caiu nesse laço, tenta sair o quanto antes. Tenta evitar, falar, não tô bem, não tô nervoso, a gente pode conversar depois. Eu vou pensar no que você falou, desculpa, depois a gente conversa melhor, eu não tô bem. E se afasta. Se afasta, fuja do buraco. Isso serve também para casamento, isso serve para gestão de equipes, você que é líder, você que é diretor, isso serve muito. Então é muito importante você ter gestão das emoções, você ter inteligência emocional. Então, primeiro, fuja do buraco, desvie do buraco. Segunda coisa, caiu dentro do buraco, não cave mais fundo, não procure mais problema, não piore a situação. Terceiro, já está lá dentro, decidiu não piorar a situação, sai o quanto antes. Tenta desviar, tenta fugir, vai tomar uma água. Quando a gente tem a boca solta, tem pessoas que falam, Thiago, não me aguento. Quando eu vi, eu já falei. Tem um exercício ótimo, você vai andar com uma garrafinha de água e cada vez que você for falar alguma coisa que você sabe que pode dar polêmica, que pode dar problema, você vai dar um gole na água e vai deixar a água um pouquinho na boca, deixando ela engolir devagar. Porque boca cheia, você não consegue falar, então você vai manter a boca cheia de água, aos pouquinhos engolindo, e mentalizar e pensar nessa água descendo, isso vai desviar a sua atenção do problema, e vai fazer passar aquele impulso, e vai fazer ajudar você a controlar a sua fala. Thiago, mas só beber água na hora que eu estou nervoso vai resolver? É claro que não. É claro que não. Tem muitas outras ferramentas aí que eu ensino no PowerMind. Mas se você colocar água na boca e já evitar esse buraco, que é você falar impulsivamente o que você pensa, já está de bom tamanho. Isso já vai te ajudar muito. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Olha lá, ó. Luzi, vou entregar meu TCC em abril. Ah, top, ó. Entrega. E aí você chama eu aqui, Thiago Lavarce, enfermeiro da mente. Que eu quero ver, hein? É sério mesmo, eu quero ver mesmo. Adoro ver o trabalho dessa área, sempre a gente aprende. Agil, isso aconteceu comigo quando eu fui atropelada. Olha só que interessante. Aconteceu o que, Gil? Conta mais pra gente, eu não entendi. Eu não senti nada no dia e depois... Ah, tá, eu acho que ela tá falando aqui da síndrome pós-estresse. É isso mesmo. Às vezes a síndrome pós-estresse ela pode ser física ou pode ser psicológica. Física, ela é fisiológica. Então, o corpo libera adrenalina, tudo, para no momento que você foi atropelado, você não sentir nada mesmo, não sentir a dor do atropelamento. Aí quando o sangue esfria, a gente fala, né, indiretamente o sangue esfria, dá aquela baixada no estresse, você começa a sentir dor. E o psicológico também. No dia talvez você não sinta nada, mas depois você vai sentir o que nós chamamos até de estresse pós-traumático, né? Entendi. Isso aí, é. Tem como bloquear? Tem, Kate, tem como bloquear. Como que a gente bloqueia? Primeira coisa, a gente tem que identificar, aprender a identificar os buracos, aprender a identificar aonde que está o fator estressante. É um líder? É um colega de trabalho? É um serviço que está muito pesado? Identificou o problema? Primeira coisa, conhecer o buraco, enxergar o buraco. Se você não enxergar, você vai cair dentro dele.
Primeira coisa, enxergar o buraco. Conheceu, elaborar estratégias para dar volta nesse buraco. O serviço está muito estressante, está muito cansativo. Eu trabalhei uma vez num centro cirúrgico, e aí esse hospital não existe mais, então tenho liberdade para falar isso para vocês. E eu gerenciava toda a parte, fazia toda a parte administrativa, técnica administrativa do centro cirúrgico. Material especial, agenda cirúrgica, pacientes, cirurgias especiais, tudo mais. E era um trabalho que em outros hospitais eram delegados para 5 pessoas. Só que ali, como o hospital era um pouquinho menor, eles acreditavam que eu dava conta. Só que eu era novo no trabalho, eu era novo no processo. E o que aconteceu? Eu não sabia dar conta de tudo aquilo. E além de não saber dar conta de tudo aquilo, de não conseguir dar conta, eu me sobrecarreguei, porque eu era um só, e nos outros hospitais eram 5 para fazer aquele trabalho. E muito trabalho braçal no meio, trabalho técnico, mental e braçal. Então, o que eu fiz? Eu chamei a gestão da empresa, marquei uma reunião e conversei com eles. Falei, olha, eu conversei, eu vim em outros hospitais, esse serviço que é delegado para mim em outros hospitais é feito por 5 pessoas. Eu sei que o hospital está passando por uma situação que não dá para ter contratação, mas eu quero alertar vocês, olha só a inteligência, gente, eu quero alertar vocês que a minha produtividade está caindo, eu estou perdendo o meu rendimento. E por que eu fiz isso? Para a empresa perceber que a minha sobrecarga... Ixi, vai cair energia aqui, hein? Para a empresa perceber que a minha sobrecarga, ela podia afetar a empresa financeiramente, que muitas vezes compensava pagar um auxiliar para trabalhar comigo, do que deixar tudo na minha mão e eu acabar dando gasto, e eu mexer com materiais caríssimos, ali parafusos de 300, 400, 500 reais, um parafusinho de nada, certo? De cirurgias ortognáticas, equipamentos, grampeadores, 6, 7, 8 mil reais na época. Hoje eu nem sei qual que é o valor que seria isso já tem mais de 12 anos aí. E aí eu fiz essa proposta para a empresa, eles analisaram, levaram para a gestão e contrataram uma pessoa para trabalhar comigo. Então, inteligência emocional, você tem que identificar o problema. É a sobrecarga de trabalho? Tenta contornar, não vai pela briga. Se você for pela briga, você já caiu no buraco. Caiu no buraco, não adianta ficar cavando. Então, como que bloqueia, Kate? A Kate perguntou, como bloqueia a síndrome de burnout? Primeira coisa, identifica o problema. Segunda coisa, pensa estrategicamente como você pode solucionar esse problema, certo? Isso é uma ótima ferramenta. Vamos lá, quem mais? Matthew Mena entrou aqui, seja bem-vindo. É o pessoal entrando agora. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todo dia que eu abro live, São Pedro gostou das lives, ele vem aqui ao vivo assistir, dá uma trovoada, tá chovendo, hoje parece que tá ventando bastante, tá balançando a fiação lá dos postos de energia elétrica, tá caindo energia aqui no estúdio, não sei, eu acho que eu ainda tô ao vivo, talvez vocês tenham, aqui tá piscando tudo bonitinho a nossa rede de internet, mas talvez vocês fiquem com alguns detalhes aí, tá legal? Que corte um pouquinho o vídeo. Mas estamos juntos aqui. Eu vou seguir até onde a gente conseguir. Vou falar mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí. Gente, então, ó, nós falamos aqui o que é síndrome de burnout, qual que é a diferença do estresse síndrome pós-estresse para síndrome de burnout. Falamos um pouquinho também do estresse pós-traumático. Falei para vocês quando o estresse vem de fora, quando o problema é da empresa, como que a gente faz? Quando o problema é intrapessoal. E no começo lá eu tinha colocado uma pergunta para vocês que eu quero responder até o final. A pergunta era a seguinte: por que tem pessoas que conseguem evoluir dentro da empresa e outras não? Por que tem pessoas que ficam estressadas com o serviço e outras não? Por que tem pessoas que conseguem administrar tão bem o caos que é aquele serviço e você muitas vezes fala, nossa, não sei como você consegue? Gente, inteligência emocional. O cérebro é um órgão que é como um músculo, ele precisa ser treinado. E se você treinar para ver problema, você só vai ver problema. Se você treinar para ver solução, você passa a começar a ver soluções. Tiago, mas, nossa, é que você não conhece minha empresa. Gente, eu trabalho no serviço de urgência e emergência, dia sim, dia não, socorrendo pessoas atropeladas, atendendo parada cardíacas de criança engasgada, criança afogada em piscina, atendendo óbitos, atendendo pessoas queimadas vivas, tentativas de suicídio. É um serviço muito estressante, onde a população coloca a vida das pessoas nas minhas mãos. Eu estou nesse serviço há 10 anos. Eu sei o que é estresse no serviço. Eu sei o que é ter a vida de uma pessoa na tua mão. Eu sei o que é estresse. E são essas ferramentas que eu uso no meu serviço para gerenciar minhas emoções nos momentos de crise.
Existem outras ferramentas? Existe, não dá pra gente falar aqui na live, é por isso que eu tenho um programa, por isso que eu vou fazer outras lives falando disso, por isso tem o PowerMind aí, por isso que eu faço as mentorias. A Gel mesmo, ela é aluna de mentoria, entrou o Graxa agora, ó. Thiago Graxa, Thiago Santana, um ótimo tatuador também, mentorado por mim, obrigado pela presença. E é por isso que tem as mentorias, por isso que tem o PowerMind, para você se aprofundar e aprender, primeiro, como sua mente funciona. Segundo, como você vai gerenciar sua mente, você vai ter habilidades para controlar a sua mente e não deixar ela no automático. Por que nós se estressamos? Porque a gente entende que a empresa é um problema. E muitas vezes é um problema mesmo. Não vou mascarar a realidade não. Muitas vezes a sua empresa pode ser um problemaço para você. Só que existem ferramentas, poderes que você tem, que você pode trazer para sua mente e transformar o problema da sua empresa em solução para você. Existe um livro que fala sobre mentalidade antifrágil. Eu vou gravar uma live, vou abrir uma live aqui só sobre isso com vocês, não agora, mas em breve, para mostrar como que nós podemos nos beneficiar mesmo mediante o caos. Quando tudo está errado, você pode achar estratégias para a sua situação, para a sua vida, para a sua família dar certo, mesmo mediante o caos. Então existem ferramentas, existem muitas ferramentas. E você precisa entender que o problema ele é real sim, que o estresse ele é real sim, mas que ninguém pode ser responsável pela sua felicidade. O único que permite que o outro seja responsável pela sua felicidade ou pela sua tristeza é você. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vamos lá. Quando o problema é externo, a única solução é mudar de ambiente de trabalho? Olha só, Gil. A Gil perguntou isso. Muitas vezes sim. Muitas vezes o ambiente de trabalho ele é tão estressante que é inteligente da parte do funcionário trocar de trabalho. O que eu oriento normalmente? Não faça loucura. Se você é um profissional, você é qualificado, você tem um bom currículo, você sabe que o problema é o trabalho, não é você. Procure uma terapia, procure alguém para analisar seu comportamento também, porque muitas vezes a gente acha que o problema não é nosso, mas muitas vezes é. Muitas vezes é só uma questão de inteligência emocional. Às vezes a pessoa precisa de férias, ela precisa descansar. A gente tem estafa física, estafa mental, às vezes a gente precisa descansar, certo? Muitas vezes é só isso. Então não vai largar um emprego, abandonar tudo, entendeu? Com uma mão na frente e outra atrás, né? Como os antigos diziam. Então não vai fazer isso. O que você faz? Estratégia. Você vai pensar assim: estou sofrendo isso, isso e isso na empresa. Eu aguentei até hoje, eu consigo aguentar mais um ano. E nesse um ano você vai começar a mandar currículo, você vai abrir seu próprio negócio, você vai elaborar estratégias para que aos poucos você se desvincule. Primeiro, nossa, fugiu a palavra. Economicamente. Para que você desvincule primeiro economicamente do seu emprego e depois você se desvincule tecnicamente, fisicamente, você peça demissão. Mas antes você tem que ter uma segurança, não vai fazer loucura. Quando você fala, Thiago, não aguento mais, pensa nos motivos, na motivação que tem para você ir trabalhar. A motivação nunca pode ser o dinheiro, gente. Eu fiz aí uma pesquisa aí no Stories, né? Se você não me segue, siga aí. Se você está assistindo esse vídeo gravado ainda não me segue, o Enfermeiro da Mente, me siga nas redes sociais. Sempre eu coloco nos Stories algumas enquetes, algumas discussões, passo algum conteúdo exclusivo que fica ali 24 horas nos Stories e vaza. Uma conversa top que eu tenho com o pessoal sempre por ali. E eu fiz uma enquete perguntando para o pessoal quais são os problemas que mais você vê na sua empresa hoje, o que te impede de ser feliz no trabalho. E aí as pessoas responderam o quê? Tinha lá a opção dinheiro, excesso de trabalho, puxa, a outra eu esqueci, mas foi a que menos teve voto. Dinheiro, Kate, se conseguir ver aí para mim, manda aí para mim, que eu esqueci agora as opções. Dinheiro, excesso de trabalho, estresse de forma geral e uma outra que eu não lembro. Estresse de forma geral e excesso de trabalho ganhou disparado. O dinheiro ficou em último lugar. Por quê? Porque o problema não é dinheiro. O problema não é o quanto você ganha. Porque a gente ganha mais, a gente sobe o padrão de vida, a gente gasta mais. Isso aí é um outro problema. Isso é parte de gestão econômica, educação financeira. Mas quando a gente fala de motivação, a motivação não é o dinheiro. Muitas vezes a motivação ela pode ser a estabilidade que você tem dentro da empresa. Muitas vezes pode ser que você está fazendo algo que você gosta. Muitas vezes pode ser o feriado, a viagem em família que você vai fazer. Thiago, mas a viagem em família eu só faço com dinheiro. Sim, mas a motivação não é você ter o dinheiro
para você, por amor ao dinheiro, por você precisar do dinheiro. Não, a motivação sua tem que ser ter momentos, ter experiências felizes com a sua família, porque isso não tem preço, igual aquela propaganda num determinado cartão de crédito, lembra? Então, tem coisas que não tem preço na vida, tem coisas que não tem preço. Então não é pelo dinheiro, é pelo o que o dinheiro que você ganha nesse emprego te proporciona. O que o dinheiro que você ganha nesse emprego te proporciona. É sobre isso, entendeu? Então, o que você está... Vale a pena esse estresse? O que você está ganhando com isso? Você está ganhando momentos em família feliz? Agora você está trabalhando demais, está se estressando demais, está perdendo o crescimento dos seus filhos, está perdendo o contato com a sua esposa, a intimidade, já não vê mais os amigos. Então é hora de você repensar. É hora de você repensar. Talvez você precise empreender. Eu vou, inclusive, esse final de semana... dar uma mentoria que é o MPET, né? Mentoria Planejar, Executar e Transformar, para um grupo de empresários, de empreendedores que estão começando o negócio, para eles terem a mentalidade empreendedora e construir o negócio deles do começo até o fim, né? Vai ser esse final de semana, dia 21. E lá, aqui a gente colocou salário baixo, excesso de trabalho, injustiças também teve poucos votos, e estresse de forma geral. Isso mesmo, obrigado, Kate. Então, gente, você vai ver que muitas vezes você precisa sair e empreender mesmo, e pôr a cara a tapa. Se você tiver esse perfil, Thiago, eu não tenho perfil de empreendedor, eu quero continuar trabalhando como empregado de alguém, não tem problema, essa é a sua escolha, mas faça de uma forma estratégica, faça de uma forma que você não saia prejudicado, não faz loucura, não haja na emoção. Lembra sempre, você está vendo um buraco na sua frente, não vai tentar pular o buraco, mergulhar dentro do buraco, desvia, tá certo, gente? Gente, passamos, olha, eu achei que essa live ia ser rápida, hein? Deu tempo da outra, 40 minutos, tá ótimo. Eu vou finalizar a live por aqui, porque tá fechando o tempo, tá uma tempestade se formando. Vocês viram aí, já piscou as luzes do estúdio aqui algumas vezes. Eu acredito que a live não caiu, conseguimos manter a energia aí para poder transmitir para vocês. E eu quero agradecer grandemente a presença de vocês. Se você chegou depois, não conseguiu assistir a live inteira, daqui a pouco, assim que o Instagram liberar pra mim, ela já entra no ar, vai ficar salva aí. Tô postando também dicas, vão ser 7 dicas ao longo do mês de janeiro aí sobre como você pode promover a sua inteligência emocional, a sua saúde mental. E em comemoração ao Janeiro Branco, nós estamos divulgando várias lives. A próxima nós vamos falar sobre compulsão alimentar, depois de amanhã. Hoje é quarta-feira, então na sexta-feira vamos falar sobre compulsão alimentar, compulsão tecnológica, compulsão sexual. Vocês vão ver que tudo isso está uma coisa interligada na outra. Então, eu espero vocês lá. A Geo falou que não caiu. Não caiu. Obrigado, gente. Eu espero vocês lá. Desejo que vocês tenham um final de noite agora maravilhoso. Desejo que vocês tenham uma quinta-feira, uma sexta-feira maravilhosa. E sexta-feira à noite a gente se encontra aqui, tá legal? Deus abençoe sua vida. E como sempre eu digo, tchau!